Programa Incentivo Brasil com Alexis Devou. Bem, pessoal, eu estou aqui na casa do chefe David Mansot para o nosso programa de hoje. E o David tem uma história absolutamente incrível para contar da vida dele. Eu estava conversando com ele há pouco, cheguei nessa casa lindíssima que fica aqui no bairro de Copacabana e realmente a história é incrível. Então eu convido vocês a assistir a esse programa de hoje, David Mansot. David Mansot, que origem inicial Paris, depois migrou para Versailles, a 7 minutos do castelo do Luís XIV. Exatamente. Isso já é um presságio na sua carreira, eu tenho certeza disso. Mas vamos falar da sua infância, vamos falar da sua vida. David, você nasce em Paris de gêmeo. Exatamente, nasci em Paris com irmão gêmeo e não conheci na casa em Paris, mas a gente rapidamente se mudou para Versailles. Aí começa a história, exatamente, perto do Palácio do Versailles, a 7 minutos de bicicleta, exatamente. Aí é uma super localização. Eu gostaria de morar do lado do castelo, belíssimo castelo. Cria muita história, muito conteúdo cultural para a família. Lógico. E um pai paisagista. Exato, paisagista. Então tudo a ver com Versailles, que é uma cidade muito cultural, muito verde. Eu lembro ver meu pai trabalhar no potager du roi em Versailles, na horta do rei Luís XIV em Versailles, mas ele tinha a sua empresa, então a gente costuma a trabalhar em muitos jardins ao redor da cidade de Versailles, que são lindíssimos e que são até históricos, que quando eu entro no jardim de família antiga de Versailles, tem coisas lindas a descobrir. Mas quando eu entrei na casa aqui em Copacabana, inacreditável a quantidade de plantas que eu me deparei aqui com o chefe, todas cuidadas. Vocês daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a horta, as plantas, a coleção fabulosa que ele tem de orquídeas. Um apaixonado por orquídeas, que vem a grande parte das festas do Copacabana Palace. A gente já vai falar sobre isso. Depois do Palácio de Versailles, as orquídeas do Copa. Tenho muitas plantas em casa que foi recolhido depois dos eventos, e como um hospital virou um pouquinho hospício das orquídeas. Mas voltamos a Versailles, seu pai te leva logo criança para ajudar no jardim, não é? Sim, é verdade. Então, logo, quando tinha férias de funcionário, eu e meus irmãos, não foi sempre uma escolha, mas tinha que substituir os funcionários no jardim para ir trabalhar verão, inverno. E também até em casa, fazer o jardim em casa foi uma tarefa familiar, recolher as plantas, cuidar das ervas, da grama. Então isso entra logo no meu DNA e minha cultura gastronômica, acredito. Você já se apaixona pela horta, pelo jardim, pelas plantas, pelos cheiros, e já cria em você, criança, uma predisposição. Mas logo vem também as caças do pai. Sim. Então, dentro da caça, que é toda uma cultura de novo gastronômico, eu tinha a sorte, aguardando os animais, de conhecer cogumelos, de conhecer castanhas, folhas, plantas de novo, e aí de novo, sem perceber, consolidar, alimentar essa cultura gastronômica. Então depois foi
os patos, fazão, o gibier, tudo o gibier que a gente fala lá nas caças na Solônia, É. na região de Solônia, que é uma região extremamente rica a nível de várias reservas de caça, reservas de caças, onde teu pai então tinha fazia parte tinha de uns uma... terrenos, tinha uns terrenos com um grupo de amigos dela. E você criança, então acompanhando, segurando o cachorro, né? Já a partir dos 12 anos, a gente já estava começando a acompanhar ele, por curiosidade, e também porque ele queria sempre alguém para dirigir o cachorro. Então, meu trabalho na época foi chegar o primeiro com o cachorro nos animais, para já conseguir achar, que às vezes estava escondido na floresta, e perceber se estava bem no lugar, bem morto, e segurar o cachorro, que o cachorro, se não come, pode até come comer. ave. E esse contato com os animais, que ainda o corpo quente, né, do bicho, né, para uma criança, é uma experiência diferente, é uma experiência marcante. Eu também fui filho de pai caçador na região do Allier. Então, esse contato que a criança tem com o bicho recém-morto, quente, é uma experiência para uma criança que é bem diferenciada. Entrou bem no DNA. Eu tenho costume a falar que minha lembrança de receita de infância são mais carne de caça que chocolate e bombom. Então, exatamente, porque as caças depois vão para a mesa e alimentam grandes jantares. Né? Mas ele tinha uma coisa que estava interessante, além da caça, o jardim, eu lembro também, várias vezes no outono, nosso pai estava chegando com escargot. Aí a gente estava fazendo escargot em casa, vivo, tinha que botar no sal, tipo, durante 5 dias, depois limpar com vinagre, tirar o escargot, limpar todo, rechear com manteiga de escargot, com alho e ervas, e rechear o escargot dos clientes dela, onde ele foi cortar a grama, trouxe escargot, então tinha tudo isso. Olha, escargot, eu pessoalmente me lembro de grenouille, a rã, também, o que a gente ia pescar, e aí tirar a pele da rã para depois cozinhar. Quer dizer, para uma criança é realmente momentos marcantes. Que marcante. Sem saber já, eu acho que ajudou a formatar o métier de cozinheiro. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí, enquanto o seu irmão gêmeo decide subir numa bicicleta e praticamente virou profissional, virou profissional de fazer os grandes percursos na Itália e em várias regiões. As corridas, só não fez o Tour de France. Não, infelizmente, não fiz, mas tem muito tour, do Tour, Roubaix, Dauphiné, Itália, o Giro. Fiz várias corridas famosas. Então, grande atleta do ciclismo, enquanto o irmão gêmeo, então, entra na cozinha e parte para a escola hotelier. Hotelaria, exatamente. Então, a caça começou aos 12 anos e aí, naturalmente, eu entro na gastronomia aos 14 anos e eu decido. É uma decisão firme. Bem recebido pela família, pelos pais? Muito bem recebido pelo meu pai, que na verdade eu vou ajudar mais ainda a cortar as aves, o javali, a saber cozinhar. Bom para minha mãe também, porque ela deixa o fogão para mim. Aí para ela é ótima, ela deixa todo o fogão para mim. Ela cozinhava bem, mas é bom para ela. Tua mãe, que aliás foi uma pessoa muito forte na sua profissão, estando à frente de um dos hospitais de Paris, trabalhando à noite. Justamente, minha mãe trabalhava à noite no hospital grande, aí deixava a gente à tarde para chegar no trabalho, aí a gente tinha que se virar para fazer o jantar. E você, aí, na vaga de deixar o jantar da tarde para a noite, quando eu entrei na escola de hotelaria, a gente conseguiu fazer o jantar na hora. Foi uma mudança também. E ela vai estagiar o primeiro aonde? Alors, estagiei no primeiro. No primeiro piso em um restaurante, foi em um restaurante em Versailles, chamado L'Arbousier, porque meu pai não queria me dar dinheiro para sair com meus amigos. Aí me falou: se tu quer sair,
aí tu vai trabalhar. Aí vai num restaurante na esquina, fazer o garçom ao final de semana para ganhar dinheiro. Aí entrou no restaurante como garçom e um dia, pelo um problema na cozinha, o chefe percebe que eu sei cozinhar. Esse dia tinha que limpar lebre e coelho e ninguém sabia fazer. Aí com a minha cultura de caça, eu mostrei minhas habilidades sem saber. Aí passa da sala para a cozinha. Para a cozinha. Aí, aos 14 anos, eu decido mesmo de uma decisão firme de entrar na cozinha e eu escolho Depeçando, é assim que falas que em português, depeçando então lebres e coelhos. Lebre e coelho, É assim que você entra na cozinha. É assim que eu entro na cozinha. E aí, aos 14 anos, eu decido, pela um reconhecimento de um chefe pelo seu lado muito vegetal, que é o Alain Ducasse, de entrar no Relais du Parc em 98 com Alain Ducasse. E como que encontrou, foi bater na porta? Foi, na época não tinha todas as mídias, redes sociais para enviar currículo. Eu decidi levar meus currículos para os palácios em Paris. Então eu faço vários palácios que são famosos, o Crillon, o Plaza, o Meurice e o Relais du Parc. E o Alain Ducasse me retorna no Relais du Parc com uma vaga de cozinha no Peixe, na estação do Peixe na época, lá no Relais du Parc. Então, em 98, eu entro o primeiro passo da cozinha. E o Alain Ducasse, o seu professor, que vai passar muitos ensinamentos, é o Alain Ducasse, que é um dos maiores nomes hoje do mundo. Eu vejo a ele nível hoje, da gastronomia. eu vejo ele hoje como um meu chefe direto. Mas além disso, como um dos chefes que hoje, que além de ser famoso, é uma pessoa que gosta de transmitir, que gosta de cozinhar com a gente, que não esconde nada, que faz evoluir Sim, as pessoas. exato. Isso que me ajudou muito. Você estava falando disso para mim, que o Alain Ducasse, ele transmite todo o conhecimento, as receitas, porque a gente sabe, principalmente naquela sua época que você estava à frente desses grandes estabelecimentos, que se guardava a sete-chave as receitas. Muito chefe. Peso de ouro. Muito chefe de geração antiga estava dando um pedaço de receita a cada cozinheiro. Para nunca pode copiar a receita. Aí o Alain Ducasse, não, ele te imprime a receita, te explica a receita, pede para você escrever. Ele pede todo mundo escrever, registrar. Então, uma pessoa que vai fazer evoluir todo mundo e que faz provar. Eu lembro com Alain Ducasse, já em 98, degustação de foie gras, degustação de caviar. Uma pessoa que cria tua DNA gastronômica. E não é provar caviar um pouco, não. É com colher mesmo. Ele fala, vai, tem que sentir, então, com colher, provar, para que todo mundo consiga armazenar essas informações. Muito bem, aí depois de Paris, você vai para fora. Foi a primeira viagem. Bom, agora no Brasil. Mas antes tem os Estados Unidos. Mas essa viagem no Brasil começou muito cedo, porque eu sempre tinha essa vontade de trabalhar fora da França. Então, em 2000, um super chefe mesmo para mim, uma outra referência de gastronomia e uma referência pessoal, um personagem, uma personalidade, o Georges Perrier, que é um chefe que tem o restaurante Le Bec Fin em Filadélfia, vem buscar 3 cozinheiros e o Alain Ducasse me indica que eu faço parte um deles para trabalhar no Le Bec Fin durante 2 anos. Grande endereço, também um nome, um dos maiores do mundo. Georges Perrier é um personagem, é um chefe que tem 2 corações, é uma pessoa também que adora transmitir, que adora ficar na cozinha com seus cozinheiros e me aprendeu muito. Além de aprender a língua, eu aprendi uma outra cozinha, porque o Georges Perrier vem da região lyonnaise, então eu passei de Paris a Lyon. Produtos americanos, uma outra abertura de cabeça, uma outra energia. Adorei. Agora, há pouco o chefe estava me contando que se vocês pensam que entrar numa cozinha é algo fácil, vocês estão totalmente enganados.
É uma seleção natural. É um box, como que chama para a boxe? Um ringue, eu estava procurando a palavra, um ringue de boxe, viu? Você apanhou muito. Muito. Tem gente que apanhou mais. E tem gente que apanhou mais. Mas não, é verdade que panela voando pela cozinha quando não é faca. Conta um pouco sobre o que estava acontecendo nessas épocas dentro das cozinhas e exatamente quando erra, o que está acontecendo. Início 2000, quando eu decidi voltar dos Estados Unidos, eu entro de novo em cozinha. E aí, é verdade, eu já vi isso um pouquinho no Rolê du Parc, mas aí acrescentou mais essa reputação de cozinha, ele chama de seleção natural. É verdade que fisicamente muita gente sofre e desiste para a pressão. A gente trabalha da manhã à noite, a gente faz almoço e jantar 6 dias por semana, e aí você imagina que sábado à tarde qualquer coisa botou fogo em todos os cozinheiros. Aí tinha briga regular, sem chefe, com chefe, o chefe sozinho. E é verdade que são personagens na época, felizmente não acontece mais, mas na época que criaram essas personalidades de chefe para conseguir aguentar essa pressão. Então, na época, o chefe queria, de propósito, criar uma pessoa resistente, que eles chamam de seleção natural, para fazer os futuros chefes. Que é verdade, é um trabalho sob muita pressão. Aí você está numa cozinha e você vê uma panela voando na sua frente, atingindo uma das pessoas da cozinha que desmaia, e aí o chefe fala para você o quê? Não, tem. Tem uma história mesmo, que eu não vou falar do chefe, mas tem uma história que aconteceu em 2002, que um dos meus cozinheiros entrega um molho errado para o chefe. Aí o cara volta para mim, toma uma panela de cobre na cara, desmaia, e aí o chefe me fala: tu me tira essa merda daqui. Aí rapidamente, quando está no fogo da ação, tu tem 20 anos, tu não pensa muito, não, tu pega o cara e tu botou ele no corredor, desmaiado, tinha que puxar o cara no corredor e voltar rapidamente no trabalho, para continuar o serviço. Então tem algumas histórias como isso que marcam muito. Então eu lembro. E você chegando em casa, marcado no rosto, e a mãe pedindo para desistir. Minha mãe queria mesmo que eu não continue nesse ramo. Me falou: não, tu não volta a trabalhar, são malucos, mudo de restaurante, mudo de métier, faz outra coisa. Mas ela queria que eu seja cozinheiro, mas não queria desse jeito. Aí, para uma mãe, sempre eu acho muito sensível de ver seu filho voltar de sujeito, mas às vezes a gente estava voltando colorido, mas nada do carnaval, não foi colorido de verdade. Aliás, carnaval já está com a camisa do samba, né? Já quer dizer tudo aqui, porque que ele ama tanto o Rio de Janeiro. Mas é real, isso eu já tinha conhecimento. Sim. Só que hoje não acontece mais, e hoje fizemos um grande caminho, não acontece mais em todas as cozinhas do mundo. Que bom para hoje mudou realmente, mas na época havia essas cozinhas que era um ring de boxe, que eu chamo, e realmente. Agora, entre os dias de hoje e os dias daquela época, como você situa e você entende que era importante na formação dessa seleção natural para ter só os melhores? É um grande dilema, porque na época, eu tenho 20 anos, eu não entendo. Hoje eu não faço, eu acho que não precisa fazer. Porém, se me pergunta, eu acho que foi muito formador para mim. Forma pela força, mas é muito formador para hoje aprender, para ser muito perfeccionista
e especialmente para aguentar a pressão. Não, mas exatamente, a gastronomia não permite absolutamente o erro. O erro Nesse é nível, impossível. não. 2 e 3 estrelas Michelin. Numa eles 3 não- estrelas não- Michelin, ou aquelas, como que você falou para mim, diamantes, hein? Os... O Bec Fin. Bec Fin, 5 diamantes nos agates em Filadélfia. 5 diamantes, hein? Ou 3 estrelas de guia Michelin, não existe, Não permite, não. não permite o erro. O erro. Não. E na época, eu lembro que a gente tinha que fazer as nossas especiarias caseiras. A gente estava comprando as ervas frescas, secar, fazer o blend. 3 estrelas Michelin é mesmo uma experiência, é fazer tudo de A a Z famoso, e transmitir a filosofia do chefe, uma ideologia. Então, é personalizar muita coisa, a louça, a pedra, a taça, as cores. Então, o chefe tem que reconhecer na mesa tudo que ele tem na cabeça, tudo que ele aprendeu no fundo da França, no seu lugar, no seu vilarejo. Então, no 3 estrelas Michelin tem que ser, vale a pena, tem que ser uma experiência que vale a pena. Aí não é só o preço, mas tem que ser fora do comum. Né? Exatamente. Mas então, David, a gente falou do ringue de boxe, formador, mas valeu a pena. O seu prazer sempre soube e nunca ia desistir. Não, sempre foi. Na verdade, quando sem saber, a cozinha me pegou muito cedo e foi uma vocação. Eu já tinha 14 anos, a certeza que eu queria ser chefe, não iria desistir. E verdade, na época, isso fazia parte do dia a dia. Em 98 que eu comecei, ninguém falou que a cozinha foi um trabalho fácil. Então, já entro no métier, já sabendo que vai ter que ralar. Aí rala, mas também rala com foie gras, com trufa, com caviar. Aí, bom... Nada mal, e uma champanhe, uma taça de champanhe para acompanhar. Ou um vinho famoso. Mas é verdade. O chefe, por exemplo, quando tinha eu lembro bem ver às vezes tinha um cara misterioso vindo da Itália com trufa branca. Aí, antes de fazer, a gente sempre prova. Aí a gente tinha o privilégio de provar a primeira trufa branca da Alba do Agno. Quando chegou as trufas da Provence no restaurante do Alain Ducasse, e 40 quilos de trufa que chega. Aí, às vezes, tu tem trufa até no jantar de funcionário. Tu tem macarrão com trufa. Que maravilha, gente. Ai, que maravilha. Na época foi mesmo. E por isso, é um balanço. Tu tem que escolher, mas é formador. Bem, e agora chegamos no Brasil. E como que aconteceu para você desembarcar no Rio de Janeiro? Aí, bom, foi uma história... curta, mas com muita emoção para mim, porque eu estava desde 2008, 2009, eu estava como chefe na École de Cuisine d'Alain Ducasse em Paris, que é a escola de cuisine, e o chefe desenvolveu sua empresa no Brasil, então vendeu uma chancela do programa culinário do Alain Ducasse. Do Estácio. Na Estácio de Sá, a Estácio de Sá comprou na época uma chancela do programa do Alain Ducasse, como existia Filipinas, Londres, Toronto, Marrocos, Mônaco, Paris, Londres, tem em vários países. E aí, como eu fui já professor na escola, o chefe me chamou um dia no seu escritório no Plaza Athénée. E aí, bom, tu entra no escritório, tu já tá nervoso, tu tá suando. E aí eu vejo o chefe com a Map Monde, tinha a mapa no escritório dele, e aí ele pegou, ele tem muito chefe, o Alain Ducasse tem restaurantes do mundo, tem escola, pegou não sei, minha pessoa na mapa, e ele falou, tu já foi no Brasil? Eu falei, não. Aí te prepara que daqui 3 semanas tu tá lá. E ele pegou Paris, ele botou Rio de Janeiro, e ele falou, tu vai para Rio de Janeiro desenvolver como développeur, desenvolver a franquia das escolas Alain Ducasse. Parabéns, no Brasil. Se prepara, daqui a pouco tu vai estar. E você topou na hora. Bem, tu não fala não para Alain Ducasse, aí como muito chefe, eu falei, oui, chefe.
O Só. chefe, Então a história é curta. É o chefe que comanda sempre. Como o Roland falou, o chefe tem sempre razão. Aí, oui, chefe. E eu peguei minhas coisas, eu cheguei no Rio de Janeiro. Aliás, um Alain Ducasse que chegou numa hora que te deixou as lágrimas nos olhos, falando sobre que não poderia... Conta essa história. Não podia ser chefe, é isso? Não exatamente, mas em 98, quando eu entro no Relais du Parc, o chefe, olhando seus cozinheiros na cozinha, percebe que eu tenho uma forma diferente de me organizar, de limpar, de falar com o meu pessoal e de organizar o serviço. São qualidades que são qualidades de um cozinheiro, mas são qualidades também de um gerente, de um executivo, de uma pessoa que vai direcionar um grupo. Aí ele me chama, ele me falou na época, tu não será feito para ser chefe. Aí a lágrima sobe nos olhos. É sempre emocionante quando eu falo essa história, porque em 98 eu sou um jovem cozinheiro, e aí eu falo, aí eu penso, você imagina que eu penso sobre o Alain Ducasse, e para mim é o melhor chefe do mundo. É o Papa. De repente eu falo, caraca, que merda ele fala isso, hein? E aí, quando ele me recruta de novo para ser chefe executivo da escola em 2004, 2005, ele me falou, tu lembra o que eu falei para você em 98? Eu falei que tu não é feito para ser chefe. Então agora, tu vai sair da cozinha e tu vai me organizar escala de aula, tradução de aula, organização, treinamento, limpeza, vigilância sanitária, tudo que é financeiro, louça. E aí ele percebeu já, 20 anos antes de mim, que eu já tinha uma predestinação para já formatar uma coisa além do prato. Que, aliás, você formou aqui no Rio de Janeiro grandes nomes através do seu trabalho de diretor executivo. Né? Não, é verdade que eu estou muito orgulhoso, porque no trabalho que fiz com Estácio e Alain Ducasse no Brasil, formei algumas chefes e bons cozinheiros aqui no Rio. Pode falar alguns? Sim, eu estou muito orgulhoso de falar deles. São gente que eu respeito muito na praça hoje. Quem trabalhou comigo em Paris para me ajudar a organizar minhas aulas é o Ricardo Lapère, que é um excelente técnico e chefe. E um outro também que eu adoro encontrar é o Bruno Katz, do restaurante Nosso, em Ipanema, que faz um trabalho maravilhoso no seu restaurante. E mesmo eu estou super orgulhoso de sempre encontrar eles. Então, muito bem, depois da questão do Estácio, surgiu o Copacabana Palace. Surgiu o Copa, que na época foi do Orient Express, o Copa, depois virou Belmont Copacabana Palace, e em 2015, a Andrea Natal, a gerente geral, que é uma pessoa também para mim importantíssima na minha carreira, me faz o convite para assumir como chefe executivo o comando de todos os restaurantes e cozinha do Copa, com recomendações bem específicas, como a questão da vigilância sanitária. Exatamente. Ela começa, nossa primeira entrevista, foi duas missões. Primeira missão, resolver o problema de vigilância sanitária, porque não foi um assunto que os hotéis se preocupavam muito, e ela está preocupada com isso. Ela quer que o Copa seja um lugar seguro, um lugar reconhecido, um lugar também com uma restabilidade do produto, para valorizar os produtos e valorizar as pessoas. E a segunda missão que eu tive foi de treinar e formar os cozinheiros. Então é por isso que ela me escolheu depois do caminho na educação. Então eu tinha esse trabalho de formar o chefe, não sobre a cozinha, que são chefes que cozinham muito bem, mas sobre vigilância sanitária, de novo, e sobre também os custos. E traduzir todo o lado financeiro em cozinha, não colocar em porcentagem, mas colocar em reais, em colocar em número de pessoas, em colocar em receita, para explicar para o chefe que um restaurante ganha X por mês, que a gente pode gastar por mês,
colocar mais animação no restaurante, buscar a estrela Michelin. Foi todo um programa em 5 anos que a gente conseguiu fazer para melhorar a imagem da Belmont no Brasil. Foi muito importante. Aliás, 5 anos à frente do Copacabana Palace é um belíssimo trabalho. Eu pude acompanhar em vários momentos, que eu era frequentador assíduo, e uma coleção incrível, saindo de lá de orquídeas. Também, orquídeas, não é verdade, você, todo mundo no Brasil sabe a belíssimos casamentos que tem no Copa, às vezes 2, 3 por final de semana. Infelizmente, na noite de sábado para domingo, tinha que limpar rapidamente os salões para deixar tudo lindo. Aí, às vezes, estava inchando toneladas de saco de lixo, de planta, de flor, de decoração. E aí sempre eu tinha meu saco de lixo de orquídeas, domingo da manhã, para trazer em casa. É verdade que aqui foi um pouquinho hospital, porque no início muita machucada, estava furado com ferro para arrumar lá no teto, para botar na coluna, aí às vezes estava todo furado, estava apertado com fita. E aliás, eu vi também um pé de cacau que você trouxe de lá. Exatamente, porque foi um casamento cheio. Além dos orquídeas, o cacau vem da Páscoa. Vem do dia da Páscoa. Decidimos em 2017 de transformar o Pérgola em uma criação de cacau e pendurar dentro da árvore o cacau de chocolate para dar essa naturalidade no salão. E aí depois eu trouxe eles aqui, plantou aqui, tem uma que está na varanda, que está... aí ele gosta. Aliás, isso que nós vamos fazer agora, antes da receita do chefe do dia, vamos daqui a pouco para a cozinha do chefe, mas antes eu estou fazendo um convite a vocês, nós vamos conhecer, se você der essa licença, a sua horta, as suas plantas, essas plantas que você usa nas receitas suas, que estão aqui na sua casa, essa disposição que você tem, essa paixão que você tem. Vamos então dar uma volta pelo jardim. Então a gente vai recolher uma planta e uma folha. E a primeira é a lamparilla, que é uma planta rasteira, que é uma planta alimentar não convencional, que não é vendido comercialmente, mas é comestível. E aí, quando percebemos que temos em casa, a gente começou a provar, pouco a pouco, e depois a entrar ela na nossa alimentação. E a segunda, a folha que a gente vai recolher, é a folha de bananeira, porque tem bananeira no jardim. Para finalizar o prato, a gente vai fazer todos, então, legumes e peixe envolvido dentro de uma folha de bananeira, e depois que a gente vai trazer na mesa para degustar. Aliás, antes da gente ir para o jardim, rapidamente, lembrando que você tem também uma coleção de garrafas de vinho, que saíram também dos eventos. Tem muita coisa. Com grandes rótulos. O Belmont Copacabana Palace é uma história. Ele entrou em você. Quem trabalhou lá faz parte de uma família. É verdade que eu tinha a honra, porque eu participava quase sempre das negociações e da organização dos casamentos. Aí a maioria, os pais do noivo, sempre quis me fazer provar algumas vinhos que falaram: esse vinho é da tua terra, tu tem que provar esse vinho da tua terra. Tinha a honra de provar alguns vinhos excepcionais, como o Lafite Rothschild, Petrus, Latour, que estão aqui em casa, agora vazio. Que pena, viu? Mas guardei as garrafas, porque para nós franceses é sempre um patrimônio, são lindas. Mas é verdade que tinha essa honra de provar algumas vinhos de exceção que nem na França eu provo. Não, são vinhos de exceção realmente, mas o rótulo está aí, a gente não vai poder degustar, infelizmente, mas o rótulo está aí, a coleção está aí. Agora vamos fazer esse convite, vamos lá para o jardim. Perfeito. Acompanhe a gente. Apresente esse jardim para nós. Ok, perfeito. Bom, então, aí olha,
no todas as palmeiras que tem nesse jardim, tem uma coleção única das orquídeas dos casamentos do Belmont Copacabana Palace. A maioria. Algumas delas vêm de coleções especiais que tem durante algumas festivais, mas são lindas. Tem a chuva de ouro aqui, tem as brancas, olha como ela está linda, super bonita. Tem vários orquídeas. Dessa aqui são 160 e poucos orquídeas que tem, de várias cores, de vários tipos, pequena, grande, branca, roxa, amarela, vários tipos, além das bromélias que tem, e os bonsai de jabuticaba que a gente tem aqui, lindos bonsai de jabuticaba que a gente tem. Então isso é a minha maior inspiração para a cozinha, e por isso que eu tenho esse lado muito natural na cozinha.